A igreja com a paz do Senhor. Eu quero também cumprimentar com a paz do Senhor a irmã Nícia, que é lá da cidade de Morrinhos, que certamente está participando do culto pelo nosso canal do YouTube, da nossa igreja. Cumprimentando ela, eu cumprimento todos os irmãos e amigos que acompanham o nosso culto de ensino todas as terças-feiras. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, nós possamos cada dia mais aprender das coisas boas da palavra de Deus. Nós queremos já, sem perca de tempo, abrir a Bíblia no Salmo 104, versículo 30. São duas referências. Nós vamos ler o Salmo 104, versículo 30. Depois nós vamos ler também no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Glória a Jesus. Nós apresentamos uma proposta de tema para trabalhar nesta noite, no nosso culto de oração e ensino. Quem pode citar o tema do nosso culto, do nosso ensino de hoje? O Espírito Santo, a fonte da renovação. Amém? Salmo 104, versículo 30, diz assim: Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Agora nós vamos para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, e o versículo é o 14. Versículo 14. Glória a Jesus. Ezequiel capítulo 37, profeta Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Glória a Jesus. Para quem tem a Bíblia do culto, fica na página 1019. E diz assim: E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pode tomar os seus assentos, meus irmãos. Nós vamos falar um pouco nesta noite a respeito do Espírito Santo como fonte de renovação, sabendo que o Espírito Santo, como uma das pessoas da Trindade Santa, ele trabalhou na criação de todas as coisas, e ele também trabalha na renovação, conforme diz o salmista lá no Salmo 104, 30, que nós lemos. Então nós entendemos que ao ler a respeito da participação e da importância que o Espírito Santo exerce na vida da humanidade, nós vamos aprender hoje como nós dependemos do Espírito Santo. Primeiramente, nós queremos dizer que há uma crise desesperadora da nação. Ela não pode ser limitada pela ação divina. Pode haver a crise que houver na humanidade toda. O planeta pode estar em plena crise, inclusive essa que nós vivemos aí os últimos 2 anos,
essa crise que assolou a humanidade, a enfermidade desencadeou problemas políticos, né, brigas de ordem política, porque a política aproveita o caos para ter as suas revanches, os seus conflitos, onde um tira proveito disso para atacar o outro e assim por diante. Crises econômicas, desemprego batendo a porta a nível mundial, debandada de preços, inflação, uma desordem mundial. Não é só a nível de Brasil. Mundialmente vivemos uma crise em todos os segmentos, de ordem moral, de ordem econômica, de ordem social, política. Mas eu quero dizer para a igreja nesta noite, para todos aqueles que estão acompanhando, que essa crise desesperadora não limita a ação de Deus. A crise, na verdade, ela é um tempo de oportunidade. Precisamos entender que os grandes avivamentos da história começaram em tempo de profunda sequidão espiritual. Apatia religiosa, abandono de fé. Foi assim que aconteceu, e aqui nós vamos entrar daqui a pouco, quando o profeta Ezequiel, ele recebe aquela visão vinda do Espírito de Deus. Nós vamos falar. De modo que estamos vivendo uma aguda crise na nação, e a igreja não está isenta a isso. Mas a crise não pode impedir a mão de Deus de agir. Quando o povo de Israel estava como um vale de ossos secos, Deus realizou um milagre e pôs a nação de pé. Então, o milagre da restauração não é obra humana. Não é. Restaurar a humanidade não é uma obra humana. Ou seja, não adianta o político, não adianta a economia lutar para de certa forma, restaurar. O milagre da restauração não é obra humana, mas iniciativa divina. A nação de Israel não podia levantar-se pelo seu próprio esforço. Eles eram como um vale de ossos secos. Não havia vida neles. Ou Deus se manifestava, ou estariam completamente perdidos. É Deus que age hoje na vida da igreja. É Deus que nos restaura. Dele vem a nossa cura. Dele vem a nossa libertação. É Ele quem põe de pé aqueles que estão prostrados. Então, desta forma, meus irmãos, quando existe a crise, há uma necessidade de restauração. O povo de Deus, o povo de Israel, a nação de Israel estava desprovida de vida espiritual. Eles não tinham vida espiritual. O profeta Isaías, ao contemplar aquela situação, a condição da nação de Israel, ele pôde dizer: este povo está enfermo da cabeça aos pés. Isaías chamou o povo ao arrependimento, mas aquele povo não quis ouvir. Se os irmãos for lendo lá o livro do profeta Isaías, os irmãos vão ver ele dizendo: quem creu? Quem deu crédito à nossa pregação? Não é isso? O profeta Amós foi outro profeta. Olhou para o povo e viu que o culto do povo de Israel
estava sem vida. A música era apenas um barulho, um movimento sem sentido para Deus. Era um barulho que era estridente aos ouvidos de Deus. Ele chama a nação ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Deus tem os seus profetas na terra. E a Bíblia diz que quando falta profeta, falta restauração, falta arrependimento. Deus precisa dos profetas na terra. E eu não sei o que está acontecendo, mas nós estamos vivendo um tempo de frieza, de fraqueza espiritual. E há poucos dias mesmo eu disse para uma pessoa, eu disse, olha, deixa Deus te usar da maneira que Ele quer te usar. Porque tu és um profeta de Deus. Então nós precisamos de verdadeiros profetas que falam aquilo que Deus manda falar. O profeta Oséias também, ele olhou para a nação e viu a sua infidelidade, viu a instabilidade do povo de Israel, uma infidelidade espiritual, sua depravação moral, mas ele chamou ao povo ao arrependimento e eles não quiseram ouvir. Aí Deus mandou o profeta Miqueias, e ele também concluiu que o povo estava enfadado de Deus. O povo não quis ouvir. Deus enviou o profeta Jeremias. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós vamos ver ali Jeremias chorando. Não é à toa que a Bíblia chama, que nós, os teólogos, chamam Jeremias de o profeta chorão. Jeremias chora porque o povo havia abandonado Deus, o manancial de águas vivas. Diz Jeremias que o povo havia cavado para si cisternas rotas, cisternas de águas amargas, não tinha vida. Então Deus fez o quê? Depois de tantos avisos, Deus manda o chicote, manda o açoite, Deus manda a espada, Deus manda o cerco do inimigo, Deus manda o cativeiro, vem a Síria, vem a Babilônia, levaram cativos para o cativeiro. Agora vem o profeta Ezequiel. Ezequiel vê o progresso do mal, vê os resultados da desobediência. Talvez o que estamos enfrentando, talvez não, o que estamos enfrentando são consequências do mal, da desobediência, são consequências do pecado da raça humana. E aí, o profeta Ezequiel, agora ele vê não apenas um povo doente. A enfermidade dá lugar à morte, e a morte à desintegração orgânica. Agora, são ossos sequíssimos, que a Bíblia diz. Eu estou dizendo de um sentido espiritual. Agora estava ali um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. Era a marca, uma maquete da desesperança, o retrato de um povo caído sem esperança, um povo morto. O versículo 11 do capítulo 37, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados.
Então o povo de Deus estava desprovido de vida espiritual. O povo de Deus estava disperso. Havia falta de vida e também falta de comunhão. Quantas vezes nós temos visto a falta de comunhão? O pecado causa isto. O pecado divide, o pecado separa, o pecado afasta o homem de Deus. E nós precisamos entender, eles estavam não apenas sem vigor, mas estavam dispersos, faltava comunhão, estavam rachados na comunhão, tinham muros separando, feridas abertas nos relacionamentos, nada de errado. Aí eu tive que falar, mas deixa eu te falar, você está confessando Jesus diante dos homens? Porque a Bíblia fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Agora, se você não estiver confessando Jesus diante dos homens, você pode ser bonzinho do jeito que você for aqui na terra. Não vai adiantar, não. Então, aí está uma diferença. Você está passando desconfiadinho perto das pessoas, caladinho. Engana não. Viu, irmãos? Não vem com esse negócio, eu não faço nada de errado, eu estou na minha casa tranquilo, não faço mal a ninguém, mas confessa Jesus diante dos homens, porque senão ele não vai te confessar diante do Pai. Aleluias. Um morto não tem ação. Eles não se constrangem com o amor de Deus, nem se abalam com o fogo do inferno. É a situação da pessoa sem Deus. Mas aí a gente tem que pegar pesado. E aí eu tive que apresentar, tá vendo essas crianças? Hoje a responsabilidade é sua. Conduzi-los aos caminhos do Senhor. O morto não tem ação, o morto não se levanta, não trabalha para Deus, não tem tempo para Deus. Mas existe um agente da restauração. Deus é quem toma a iniciativa da restauração, tudo provém de Deus. É Ele quem nos escolheu, é Ele quem nos chama, Ele é quem nos justifica, Ele é quem nos transforma, Ele é quem nos levanta da morte. A iniciativa da restauração vem de Deus. Agora tem alguma coisa que Ele requer. É Deus quem faz Ezequiel andar no meio do vale. Ele chama Ezequiel, anda no meio desse vale aí. Ezequiel começou a andar no meio do vale, sequíssimos os ossos. Aí Deus pergunta para Ezequiel, lá no versículo 3, Filho do homem, poderão viver estes ossos? Será que se essa pergunta fosse para mim, o que eu diria? Impossível, Senhor. Esquece. Monte de ossos sequíssimos, tudo separado. A Bíblia diz que estava tudo separado. Porque aqui vai dizer que eles foram se juntando. Mas o profeta é diferente, o profeta tem fé. O profeta crê. É Deus quem pergunta ao profeta, versículo 3. É Deus quem manda o profeta profetizar, versículo 4, vai dizer, então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Toda a ação para levantar da morte é uma iniciativa divina. Versículos 5 e 6.
Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e poreis em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E aí, meus irmãos, Deus é quem age milagrosamente levantando os mortos da sepultura espiritual. Deus perguntou ao profeta, né? Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Os incrédulos então poderiam dizer jamais, mas Ezequiel disse: Senhor Deus, tu sabes. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A gente vive épocas de desilusões, né? Quantos são desenganados aí da medicina? Quantos estão vivendo dias de tanta desilusão, angústia, dificuldade no lar? O filho que já não te atende mais, o desespero já tomou conta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É possível que pastores sejam tochas acesas nas mãos do Senhor. Se Deus quiser, o leproso fica limpo. Se Deus quiser, o paralítico anda. Se Deus quiser, o bêbado se torna sóbrio. Se Deus quiser, o drogado fica livre. Se Deus quiser, o feiticeiro corre arrependido para os braços de Jesus. E Deus pergunta hoje: é possível a nossa igreja receber uma poderosa restauração? Quantos creem nisso? Então vamos nos prostrar aos pés de Jesus, com inteireza de coração, buscando de Deus esta renovação. É possível esta igreja ser cheia do Espírito Santo. É possível termos líderes cheios da unção do alto. É possível termos jovens santos na presença do Senhor, famílias poderosas que não deixem infiltrar o que o mundo quer que as famílias sejam. É possível esta igreja ser uma igreja de oração? É possível esta igreja ser uma igreja ganhadora de almas? Glória a Jesus. Estamos vencendo um ano. Mais um ano se finda. E as esperanças renascem com mais vigor. Ezequiel respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Se Deus quiser, irmãos, Ele pode fazer de nós homens cheios de intrepidez, fortalecer os fracos, levantar os caídos. Se Deus quiser, Ele pode inflamar a igreja dele para ser uma bênção. Quais são os instrumentos da restauração? Primeiro, a palavra de Deus. Deus então diz: profetiza esses ossos. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus chama os mortos pela palavra, não há outro instrumento. Hoje muitas igrejas têm abandonado a palavra, têm pregado outro evangelho, têm pregado doutrinas de homens, têm pregado o que o povo quer ouvir. Mas se queremos ver os mortos recebendo vida, temos que pregar as verdadeiras virtudes do Evangelho. Precisamos pregar a palavra, porque é aqui que tem poder. Não podemos pregar o que o povo quer ouvir. Precisamos pregar o que a palavra diz, que é o poder de Deus que transforma o vil pecador. Aleluias. A palavra é o poder de Deus para a salvação. A palavra deve ser pregada com lágrimas e no poder do Espírito. Então, um instrumento
de restauração. Primeiro, a palavra de Deus. Um outro instrumento, o Espírito Santo. O versículo 5 diz que é quando o Espírito entra nesses ossos, é que eles recebem vida. Amém, irmãos? É quando o Espírito entra nesses ossos, é que eles recebem vida. O versículo 9 diz que quando o Espírito vem e assopra sobre os ossos secos, eles recebem vida. O versículo 10 diz que quando o Espírito entrou neles, eles se levantaram como um exército. Precisamos do sopro do Espírito trazendo vida, levantando os caídos, ressuscitando os mortos espirituais. Aleluias. É o Espírito Santo quem regenera, quem convence de pecado, quem nos batiza no corpo, quem nos dá nova vida. Então o instrumento da restauração qual é? Palavra de Deus e o Espírito Santo. E o processo, pastor, como que é esse processo da restauração? Primeiro, ruído. Houve um ruído, houve um barulho, uma agitação, mas isso ainda não é vida. Como assim? Restauração não é barulho. Muitas pessoas confundem. Barulho, grito. Restauração não é barulho. Agitação, estardalhaço, gritaria, emocionalismo. Não gera vida com propaganda, marketing. Ezequiel não confundiu o barulho com criação, nem atividade com unção, nem agitação com avivamento. Então, primeiro houve um ruído. Segundo, houve um ajuntamento. Houve um processo. Os ossos que estavam espalhados, dispersos, se ajuntaram. Voltaram às suas origens. Ei, se você está fora da sua origem, começa hoje mesmo a se organizar para voltar à origem. Qual que é a origem? A palavra de Deus, aquilo que contém a Bíblia. Não fugir dos propósitos, não trazer o mundo para dentro da igreja. É o mundo que tem que se adequar à igreja, não a igreja se adequar ao mundo. Ficaram em ordem, mas ainda eram ossos secos, sem vida e sem fôlego. Se ajuntaram, houve um ruído, os ossos batendo, se organizando, mas ainda não tinha vida. Talvez ficássemos satisfeitos com isso, né? Já está tudo bonito, em ordem, enfileirado, os esqueletos se organizaram. Mas eles poderiam lutar as guerras do Senhor? Não, jamais. Então, processo, ruído, ajuntamento, tendões e carne. Eles agora estavam de pé, agora tinham uma estrutura, agora pareciam gente, mas ainda estavam mortos. Podemos ter estrutura, podemos ter doutrina, preceitos, mas ainda falta vida. Podemos ter religião, podemos frequentar a igreja, mas precisamos de vida. Oh, irmãos, que esta igreja possa cada dia mais ser uma igreja viva, cheia do poder e da unção de Deus. Quantas igrejas já perderam a essência da vida, do Espírito Santo de Deus? São igrejas vazias, que faz tudo. Sábado mesmo, ou domingo, não me engano, alguém ministrou na viagem que fizemos. Estão fazendo de tudo para atender a plateia. Instrumentos,
tudo para atender a igreja ao gosto do freguês. Mas você, para frequentar a igreja e ser restaurado, precisa da unção, da graça, do Espírito Santo de Deus. Tendões e carne. Quarto processo, pele. Agora eles tinham aparência, beleza, formosura, mas ainda estavam mortos. Eram cadáveres. Você pode parecer filho de Deus, pode aprender um vocabulário evangélico, pode ter os jeitos de filho de Deus e ainda não estar vivo. Pastor, mas não tem jeito, eu vou todo dia para a igreja, eu acompanho meu pai, minha mãe, eu canto no coral, eu canto no conjunto, eu toco a bateria, eu toco os instrumentos da igreja, tudo, eu participo, eu oferto. Meus irmãos, os fariseus eram bonitos por fora, mas estavam mortos como túmulos caiados. É preciso que o Espírito Santo nos vivifique. Quinto processo, o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Só o Espírito pode regenerar a sua alma. Só o Espírito pode transformar sua vida. Só o Espírito pode trazer restauração em nosso meio. Só o Espírito pode fazer jorrar rios de água vivas dentro de nós. Aleluias! Só o Espírito Santo pode nos dar poder e fazer esta igreja levantar-se como um poderoso e numeroso exército. Aleluias! Nós estamos orando, vamos continuar orando, para que o Espírito Santo de Deus cada dia mais revista esta igreja com a graça e com o seu poder. E o último tópico da nossa ministração, os resultados da restauração. Primeiro, os ossos secos passaram a viver e se puseram em pé como um exército. Lá no versículo 10, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Aleluias! Deus pode nos levantar, Deus pode nos unir, Deus pode nos dar um só coração, um só propósito, para sermos nesta igreja como um exército do Senhor, a nos levantarmos em nome do Senhor para fazer a obra do Senhor. Os ossos secos saíram da sepultura existencial. Lá nos versículos 12 e 13 vai dizer: portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Aleluias! Nesta noite, o Espírito Santo pode quebrar o poder da morte em nossas vidas, desatar você, a mim, a todos nós, e fazer de nós uma pessoa cheia de vida, cheia da unção do Espírito Santo de Deus. E que possamos ter uma experiência profunda com Deus. E como diz lá no versículo 6, então sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e fizer sair dela, ó povo meu. Aleluias!
Ontem eu ministrei uma palavra ali com os irmãos ali do Conjunto Estrela da Manhã e eu falei sobre a esperança. Até foi um pedido dos irmãos, fé e esperança. Como nós estamos precisando de viver esperança. Esperança em Deus, porque nós não podemos ter esperança em nós mesmos. Esperança nos nossos valores financeiros, esperança na nossa família, esperança no status que nós representamos. Não, esperança em Deus, porque Ele nos criou, somos dele, Ele nos conhece. Esperança porque Ele nos sustenta, Ele é quem nos protege. Esperança porque Ele nos perdoa, Ele é quem nos dá vida. Nós precisamos é disso. E para finalizar, os resultados da restauração vai resultar em quê? Unidade espiritual. Diz a Bíblia lá nos versículos 22 até o 25, nunca mais Israel seria duas nações. A divisão que rasgou a nação no meio não mais existiria. Deus não quer divisão. Deus não quer igreja dividida. Deus não quer igreja rebelada. Deus não quer igreja que tem panelinhas, grupos. Volto a repetir, no início de janeiro nós vamos reunir, nós vamos falar, a única disputa que queremos é quem vai ganhar mais almas para Jesus, quem vai vir mais vezes na oração, quem vai jejuar mais vezes, quem mais vai ler a Bíblia. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Nunca mais Israel seria duas nações. A divisão que rasgou a nação no meio não mais existiria. Deus restaura relacionamentos quando o Espírito Santo sopra em nós. Vai acabar as mágoas, vai acabar as fissuras. A divisão deixa de existir quando há a presença do Espírito Santo. E aí vai existir comunhão íntima e comunhão com Deus. Deus vai pôr o seu santuário no meio do seu povo para sempre. Que Deus em Cristo Jesus possa fazer com que nós sejamos cada dia mais restaurados. Eu quero encerrar por aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade, que nós sejamos cada dia mais preparados e que ao novo ano começar, nós possamos estar preparados para